programa Por Brasília dessa semana, a gente vai conversar com o senador Regufe e saber um pouco mais sobre o trabalho dele aqui no Senado e o que ele vem fazendo. Regufe, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho aqui no Senado e como está sendo ser senador aqui pelo Distrito Federal. Bom, Ross, primeiro é um prazer estar com você aqui no teu programa, com os teus telespectadores. Eu tive uma trajetória política que não foi fácil. Ninguém me deu isso gratuitamente. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Estou aqui representando o Distrito Federal no Senado Federal, que para mim é uma honra, e tenho exercido o meu mandato com toda a dignidade. Apresentei 11 PECs e 45 projetos de lei, dos quais 4, inclusive, já foram aprovados aqui no Senado, foram para a Câmara, e todos relevantes, todos sobre assuntos de extrema relevância, como, por exemplo, o que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Hoje, se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, você não sabe e ninguém sabe, porque é uma informação que não é pública. Isso para que agentes públicos, agentes políticos, autoridades, utilizem de suas influências para furarem essas filas, para passarem pessoas para trás. Isso não é correto. Então, essas informações tinham que ser públicas, primeiro para dar transparência a essas filas. Segundo, para inclusive gerar uma pressão social sobre os governos para andar mais rápido com elas, para fazerem mutirões de cirurgias. Então é muito importante que todo mundo a partir daí vai saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando. Apenas para preservar a privacidade das pessoas, não será pelo nome das pessoas, e sim pelo número do documento de identidade. Então, apresentei aqui 11 PECs, 45 projetos, dos quais 4 foram aprovados aqui no Senado, todos relevantes. Me orgulho também de ter 100% de presença no plenário, sem uma falta sequer. Inclusive, na legislatura passada, fui o único dos 81 que teve 100% de presença, sem uma falta sequer, e continuo com esse 100% de presença nessa legislatura. Estou fazendo a minha parte. E me diga uma coisa, Regufe, as pessoas têm falado que o Regufe é o político que veio da moralidade, veio fazer economia com dinheiro do contribuinte. E o que, que o Regufe tem feito além da economia? Bom, é isso que eu te falei. Eu apresentei 11 PECs, 45 projetos, dos quais 4 já foram aprovados aqui no Senado. Além disso, um mandato parlamentar ele tem vários aspectos. Tem também as minhas emendas ao orçamento da União, por exemplo. Isso, exatamente. Eu queria ver que você falasse um pouco das suas emendas, principalmente essa agora de 2019 para o orçamento de 2020. E não só as emendas. Cada voto que um parlamentar dá, ele está dando uma contribuição ali, dando um voto. Às vezes, um mandato ele não é só medido também pelo que você faz, é pelo que você evita que façam também. Foi a minha atuação parlamentar, por exemplo, que impediu o aumento das taxas de cartório no Distrito Federal. Era um projeto que já tinha sido aprovado pela Câmara, passou despercebido na Câmara, veio para o Senado, foi a minha denúncia no plenário, meu requerimento de retirada de pauta, que a gente conseguiu retirar de pauta e depois derrubar o aumento de algumas taxas de cartório. Inclusive, tinha taxa aumentando em 700%, e hoje a população não paga esses aumentos devido, em grande parte, à minha atuação aqui, ao meu requerimento de retirada de pauta, à minha denúncia no plenário. Então, o mandato ele não é feito só do que você faz, ele é feito também do que você evita que façam. Agora, com relação às emendas ao orçamento, elas hoje têm caráter impositivo, portanto, o governo é obrigado a executar. Então, elas aumentam o grau de importância, porque onde o parlamentar destinar aqueles recursos, o governo é obrigado a executar. Então, agora para o orçamento de... Hoje, por exemplo, tem remédios para câncer na rede pública do DF que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. O DF recebeu 14 ambulâncias novas e totalmente equipadas para o SAMU,
por causa de uma outra emenda minha. Eu destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. Agora, para o orçamento de 2020, eu estou destinando 6 milhões 300, mais de 6 milhões e 300 mil reais para reforma, ampliação e qualificação do centro oncológico do Hospital de Base. Isso implica em que essa emenda é para qualificação e reforma do Instituto de Oncologia do Hospital de Base. Serão construídos 24 consultórios novos, totalmente equipados, com ar-condicionado, computador, uma maca por consultório. Vão ter equipamentos novos e modernos, o Centro de Oncologia do Hospital de Base. E nós vamos mais do que dobrar o número de atendimentos. Hoje, o Centro de Oncologia do Hospital de Base, ele consegue atender 2.200, ele faz 2.200 consultas mês. Vai passar para 4.500. Então, nós vamos mais do que dobrar o número de consultas no Centro de Oncologia. Era uma demanda antiga dos oncologistas, dos médicos oncologistas do Base. Eu tive uma reunião com eles me apresentaram um projeto. Eles me apresentaram um projeto detalhado e eu comprei essa ideia. Às vezes o parlamentar ele quer uma coisa que coloca numa obrinha aqui, numa obrinha ali, às vezes um show que fala o nome dele, e ele não tem, às vezes, o critério e a responsabilidade que ele deveria ter na destinação desses recursos, dessas emendas parlamentares. Então, eu fico feliz, toda ampliação e reforma desse centro oncológico, desse centro de oncologia do Hospital de Base, vai ser feito apenas com essa emenda minha, e eu fiquei feliz de concentrar os recursos nessa emenda. Serão mais de 6 milhões e 300 mil reais só destinados para ampliação, reforma e qualificação do Centro de Oncologia do Hospital de Base. Regufe, para que as pessoas possam acompanhar o seu mandato, ver o que você está fazendo e conhecer suas propostas, não só em referente às emendas e também todo o seu trabalho. Essa semana também eu vi que você votou a favor de que o ministro do Turismo venha prestar esclarecimento, né? Fala como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e possa participar do seu mandato. Bom, o meu Twitter é o @Regufe, a minha página do Facebook é Regufe Oficial e no Instagram Regufe_Oficial. Com relação à convocação do ministro do Turismo, as denúncias são absolutamente graves e ele tem obrigação de se explicar ao parlamento. Aliás, isso não deveria ser um fato extraordinário. É um papel do parlamento. Então não deveria ter essa celeuma toda. Os ministros deveriam vir ao parlamento prestar contas ao parlamento brasileiro e à sociedade brasileira. Então as denúncias são graves e eu votei sim pela convocação do ministro, que eu considero que ele deve explicações à sociedade brasileira. Maravilha, Regufe. E você queria fazer suas considerações finais? Eu só queria te agradecer o espaço, Rossi, e dizer o seguinte, como eu falei no início, eu me orgulho de tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, eu honrei. Eu honrei ponto por ponto, eu cumpri ponto por ponto que estava escrito naquele panfleto. Algo, infelizmente, raro na política hoje. É uma obrigação de qualquer parlamentar, mas, infelizmente, é algo raro na política hoje. O meu mandato faz uma economia brutal aos cofres públicos. Ficou conhecido como um exemplo de economia. Eu reduzi o número de assessores no meu gabinete, cada senador tem direito a 55 assessores, no meu gabinete eu tenho apenas 9. Reduzi a verba para o pagamento de assessores para menos da metade da que um parlamentar tem direito, do que um senador tem direito. Abri mão do carro oficial, abri mão da cota de gasolina, de motorista. Fui o primeiro senador na história a abrir mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Os senadores têm direito a um plano de saúde para o resto da vida, sem limite de despesa, tudo custeado pelo contribuinte. Isso não é correto.
abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Tudo isso no primeiro dia do mandato e em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Com todas as economias do meu gabinete, só a economia do meu mandato direta aos cofres públicos é de 16 milhões e 700 mil reais. Se vocês multiplicarem isso por 81, multiplicar 16 milhões e 700 mil reais por 81, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então não é pouca coisa, e eu acho que na vida valem mais os exemplos do que as palavras. Então eu tento fazer isso e dar o exemplo que eu queria ver um parlamentar fazendo. Agora, o meu mandato vai muito além dessas economias. Eu falei aqui das PECs, dos projetos, apresentei 11 PECs, 45 projetos, aprovei 4 no Senado, todos relevantes. Falei das minhas emendas ao orçamento. Hoje tem remédios para câncer na rede pública do DF por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. O DF recebeu 14 ambulâncias novas e totalmente equipadas para o SAMU por causa de uma outra emenda minha. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. Destinei recursos também para equipar as polícias do Distrito Federal, que também é algo importante. E tem também o que você evita que façam, como, por exemplo, essa coisa dos cartórios, que eu consegui, com muita luta, evitar esse absurdo aumento nas taxas de cartório do Distrito Federal. As representações também que eu faço no TCU, como, por exemplo, a que fiz depois de uma compra absurda do Supremo Tribunal Federal de lagosta, camarão e vinhos importados, eu representei junto ao TCU e ao Ministério Público. Então, estou aqui fazendo a minha parte e representando com dignidade quem votou em mim. Maravilha, Regufe. Agradeço muito a entrevista. Por Brasília.